Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre a situação de Moçambique. Após a devastação causada por um ciclone e que ocasionou a morte de centenas de pessoas, agora o país passa por uma possível epidemia de cólera. Até o momento, mais de 500 pessoas já foram diagnosticadas com a doença, que se espalha com a contaminação de água e de alimentos. André, diante de uma situação como esta de Moçambique, nós sempre nos perguntamos, por que acontece esse tipo de coisa no mundo? Isso sempre aconteceu, desde as eras primitivas, né? A natureza, vez por outra, manifesta-se. E por mais incrível que possa parecer, não houvesse essas manifestações, nós estaríamos com problemas muito maiores do que aqueles que as próprias manifestações da natureza outorgam. Nós sabemos que em um planeta de provas e expiações, o psiquismo das criaturas que estão encarnadas nesse planeta, neste caso a Terra, não é um psiquismo de amor, de paz, de perdão, de fraternidade. Muito ao contrário, é um psiquismo que ainda graça à agressividade, o orgulho, a vaidade, a sexolatria e tantos descaminhos do psiquismo de seres que ainda são infantes na evolução hominídea. André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nos fala da psicosfera, que assim como nós temos a atmosfera, a estratosfera, há também a psicosfera. O produto das nossas emanações mentais ficam sobre o orbe terreno. Se esses eventos não se dessem, num verdadeiro processo de limpeza do astral, nós teríamos as nossas estruturas psíquicas profundamente abaladas por esses pensamentos de baixo teor espiritual, né? Então é natural que esses eventos se dão até como uma forma de nos proteger. Por outro lado, nós também sabemos de uma lei da física, que é a lei da transformação. Transformação não só geológica, geográfica, né? Assim como principalmente a transformação moral das criaturas que aqui estão. Se nós viajarmos há bilhões de anos atrás, nós veremos que o território que compreendia África e América era um único território. Eventos se deram para que esse território fosse separado de tal forma que a África, a Europa, recebesse espíritos em um determinado grau de evolução, as Américas em outro determinado grau de evolução. Essas catástrofes sempre se deram. O mais grave do episódio em questão é quando elas se dão em um país que tem graves problemas, né, de saneamento básico, da sua infraestrutura, de capacidade da sociedade organizada reagir a esses eventos catastróficos. Vez por outra, nós vemos que eventos similares a esses se dão nos Estados Unidos da América, se dão no Japão, né? Evidente, há mortes, os problemas se dão após a passagem desses eventos. Mas como são sociedades organizadas e desenvolvidas, em pouco tempo há recuperação, né? No caso em questão, em função de se tratar de um país com graves problemas na sua evolução material, inclusive, aí nós vemos o que está acontecendo, a questão da cólera e outras tantas doenças que se manifestam. Como nós podemos refletir sobre a justiça divina diante de uma situação como essa? A justiça divina, ela é perfeita, né? Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos e estudamos os atributos da divindade, ali está soberanamente justo e soberanamente bom. E essa onisciência, essa onipresença de Deus. Deus está em tudo e tem ciência de tudo, né? E essa ciência se dá com muitos anos de antecedência. Quando nós visitamos, por exemplo, Michel de Nostradamus nos relata eventos que se dariam, alguns e outros se deram, centenas de anos à sua frente. Portanto, são eventos que, de uma certa forma, já estavam na história do planeta. E aí talvez você me diga, então quer dizer que não existe livre-arbítrio? Evidente que há livre-arbítrio. Embora nós somos seres humanos, o nosso psiquismo, ele nos traz efeitos que são quase exatos, né? Então, se nós estamos em um estágio de profunda belicosidade, de orgulho extremado, de vaidade, naturalmente as nossas ações,
vão tomando proporções de um efeito que há nos visitar lá adiante. Nos foge a compreensão de que maneira que isso é feito, levando-se em consideração os aspectos naturais do planeta. Mas, com centenas de anos, talvez com milhares de anos de antecedência, a divindade e os engenheiros siderais já sabem os eventos que se dão. Nós sabemos que a nossa ciência, ela é uma cópia mal feita da ciência que existe na espiritualidade. Se nós temos a capacidade de prever eventos meteorológicos, atmosféricos, geológicos, com alguma antecedência, imaginemos os aparelhos dos engenheiros do Cristo. Eles têm condições de prever esses eventos com muitos anos de antecedência, de tal forma que as criaturas que precisam passar por este evento estejam encarnadas nesse momento. Nunca com o objetivo de punição, mas sim com o objetivo de aprendizado, de transformação. É importante que se diga que todas as criaturas que estão nessas regiões de sofrimento da Terra não são necessariamente criaturas que estão necessitando passar pelo sofrimento porque se emporcalharam com a lei de causa e efeito. Não. Há muitos missionários também que, por amor, resolvem apressar o seu desenvolvimento, a sua evolução, aceitando reencarnar nessas regiões justamente para serem aqueles anjos no atendimento dos seus irmãos um pouquinho mais atrasados, né? Então ali nós temos muitos espíritos missionários. Nós não podemos generalizar, dizer, todo mundo que está encarnado nessas regiões são criminosos da lei divina. Criminosos, ao bem da verdade, todos nós que estamos no planeta Terra tivemos um passado criminoso, né? Mas não necessariamente todas as criaturas que ali estão profundamente comprometidos com a lei divina. Uma parte daquelas criaturas, sem dúvida alguma, são irmãos em trabalho de iluminação de si próprio e da coletividade. E qual é o papel social e também espiritual das outras nações diante desse ocorrido em Moçambique? Essa é a parte que, sem dúvida alguma, nós mais precisamos nos atentar. Em primeiro lugar, nós experimentamos, ao analisarmos o caso em questão, uma clara prova da evolução do planeta e das criaturas que aqui se encontram. Há pouquíssimo tempo atrás, quando esses acontecimentos se davam, isso era um problema quase que exclusivo da população daquela região. Hoje nós vemos através das notícias que várias são as nações que se mobilizam para atender às necessidades daquele povo em sofrimento, né? Então, esse é um ponto a comemorar. O ponto ainda a ser lastimado é a diferença que se faz, inclusive pela grande imprensa, das catástrofes que se dão nos países mais ricos, né? Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás um furacão, um ciclone, não me lembro, que atingiria a costa estadunidense. E com semanas de antecedência, o acontecimento já era descrito pela grande mídia. Moçambique falou-se pouco, se levasse em consideração daquilo que foi falado do evento dos Estados Unidos, ou do maremoto que se deu no Japão, né? Então, infelizmente, ainda há essa diferença, né? Até porque também trata-se de uma região do planeta em que sabemos que as desgraças graçam de tal forma que nos parece até algumas vezes que é apenas e tão somente mais uma desgraça. Ali estão presentes a fome, o extremismo religioso, naquela região, não necessariamente em Moçambique, mas naquela região como um todo. As revoluções, as guerras, enfim, há tantas desgraças naquela região do planeta, e aí cabe uma pergunta: por quê? Nós nos encontramos em um planeta de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações é caracterizado pelo conjunto de provas que ele oferta aos aprendizes desse planeta, o conjunto de provas e conjunto de expiações, né?
aqueles espíritos que ainda estão muito atrasados, especialmente na evolução moral, também na evolução educacional cultural, eles têm duas oportunidades de evolução. Ou simplesmente não reencarnam mais no planeta Terra, porque são tão atrasados frente à média psíquica do planeta, ou eles reencarnam em regiões aonde serão levados a um sofrimento tal capaz de reformar-lhes intimamente. E aí talvez a grande pergunta é, mas é preciso sofrer para aprender? Não, não necessariamente. O convite do aprendizado que nos é feito por Deus e pela autoespiritualidade é sempre um convite de amor. Entretanto, quando nós teimamos em não aprender, aí nos é dada uma oportunidade de aprendermos pela dor. E não raro nós vemos que após grandes espetáculos de sofrimento, as almas se regeneram. Então nós nos perguntamos, estes irmãos nossos, que quando chegam às instâncias da política e erram da maneira como erram, né, sujando suas mãos, né, com a corrupção, deleitando-se num ambiente de sexolatria, de orgulho, de vaidade, né? Estas criaturas que fazem com que o Sistema Único de Saúde do Brasil faça com que tantas criaturas sofram, algumas tendo graves problemas de saúde, outras morrendo, quando elas chegarem na espiritualidade, talvez lhes seja dito, você não pode mais encarnar no planeta Terra. Ou talvez haja uma chance de você reencarnar no planeta Terra. Um local onde você haverá condições de passar por tudo aquilo que você protagonizou às outras criaturas, para que então, quem saiba, você aprenda. Então essas regiões, infelizmente, ainda são necessárias no nosso planeta. André, 2019 tem sido um ano bastante intenso em relação a acontecimentos trágicos. Do ponto de vista espírita, o que nós podemos refletir sobre esse momento que o mundo está vivendo? Momento de cura, né? Um belíssimo e doloroso momento de cura, né? Façamos uma analogia com o processo infeccioso. Nós começamos a nos sentir mal, de repente vem um pigarro, o nariz começa a ficar um pouco mais congestionado, aí vem os calafrios, aí vem a situação febril, aí nós nos damos conta que estamos com uma infecção. Nós podemos dizer que estamos no ápice da infecção, né? Está no momento da administração do antibiótico. E o melhor antibiótico para as mazelas humanas é aquele que é tão bem descrito por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, a caridade. A partir do momento que nós percebermos o mal que estamos fazendo a nós próprios, e estes últimos anos têm nos mostrado que nós estamos no ápice dessa infecção. Então está na hora de entrar com a caridade, que já começa a se dar, na medida justamente como dissemos, que os povos não aceitam, que os povos se mobilizam, que é enviado remédio, que é enviado água, que é feito um mutirão de preces e orações, né? Que crowdfundings, né, vaquinhas virtuais são feitas para arrecadação de fundo, para minorar o sofrimento daquelas criaturas. Nós já estamos num processo de cura. Eu diria que a cura está em curso, mas requererá de todos nós que tenhamos condições de, o mais breve possível, arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos de forma coletiva para diminuir essa infecção e alcançarmos a nossa cura. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o programa de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.